Vamos essa semana dar continuidade, no sistema respiratório. Esse sistema que trabalha muito em conjunto com o sistema cardiovascular para principalmente retirar o CO2, excretas metabólicas, da corrente sanguínea, e conduzir o oxigênio para as células, tá bom? Ele também pode ser denominado como um sistema excretor, como os rins que a gente vai ver na AV3, tá bom? Porque ele excreta o CO2, ok? Tudo dá início na nossa face, A nossa face compreende o nariz externo, Esse nariz externo, que tem um formato de pirâmide, no qual a sua base tem um ápice, que é a pontinha do nariz, As asas do nariz, tá bom? Que são as laterais aqui. A narina, que é a comunicação, a entrada para a cavidade nasal. O dorso, que é cartilagíneo, que é septo nasal, E eu tenho uma raiz, que essa raiz é de osso, que é o osso nasal, E aí eu tenho um músculo próximo, por essa região da glabela, do osso frontal. Bom, aí, professor, você trouxe via oral? Foi porque a via oral também faz parte a via oral também faz parte das vias aéreas, apesar de a inspiração melhor ser realizada pela cavidade nasal, mas a gente também, quando acontece uma obstrução da cavidade nasal, a gente consegue respirar pela via oral. E aí eu tenho as tonsinas palatinas, que aí o pessoal chama popularmente de amígdalas, Não é nem popularmente, melhor dizendo, é mais ultrapassado, Antes a gente chamava de as amígdalas. Atualmente o termo mais conceitual, mais científico e correto, mais atualizado, são as tonsinas, tá bom? E elas servem de defesa para o nosso organismo. Nós temos aí o ducto lacrimonasal, que aí faz essa comunicação. Por isso que quando a gente chora, e às vezes você podia até se perguntar, professor, por que quando eu choro o nariz fica obstruído, fica entupido, Mas por causa daí, do ducto lacrimonasal, que é esse ducto que faz a comunicação entre o ducto lacrimal, a carúncula lacrimal e a cavidade nasal, tá bom? Outra imagem aí, dessa comunicação, e a gente vê que ele sua comunicação vai no meato nasal inferior, próximo à concha nasal inferior, por isso que há um encharcamento das vias aéreas superiores da cavidade nasal quando a gente entra no processo de choro, de chorar, Aí essa lágrima ela cai nas vias aéreas superiores e obstrui, tá bom? Aí aqui a gente tem as imagens dos seios paranasais, A gente vê principalmente o seio frontal, os seios maxilares e as células etmoidais, O esfenóide é mais posterior, não tem como ver nessa imagem, mas preste atenção na função desses seios paranasais, A função de ajudar na filtração do ar que entra, ajudar na fonação, a umidificar esse ar, E quando eles estão encharcados com secreções, a gente denomina como sinusite, o processo de sinusite. Olha aí o esfenóide, o seio esfenoidal, que é mais posterior ao seio frontal e o seio. Essa imagem é muito importante, certo? Porque nessa imagem, e se você disser, professor, que imagem é essa que eu não estou conseguindo compreender? Vamos lá, isso é um corte coronal, em uma face. Então a gente vê aí nessa imagem, a gente tem o cérebro já seccionado, a gente tem a língua, localiza aí os globos oculares, E aí a gente vê os seios maxilares, tá bom? A gente vê o septo nasal dividindo a cavidade nasal em duas, As conchas nasais inferior média e a cavidade nasal entre ambas, Então o ar, ele entra e ele é turbilhonado nessa região, no qual ele
ele é filtrado principalmente pelas vibrisas e o processo de filtração continua aí. Ele é aquecido por essa região e ele é umidificado. Então o ar ele precisa ir para os pulmões aquecido, umidificado e filtrado, né? Então para isso, por isso que o correto é a inspiração ser pela cavidade nasal, ok? E aí a gente tem corpo da língua, né? Todas essas estruturas aí dessa região da face, principalmente a da região da cavidade nasal e dos seios parais. Seio paranasal frontal, seio paranasal maxilar. Então a gente tem as conchas nasais, né? Porque essas conchas nasais elas têm a função para ajudar a turbinar esse ar, né? Ou seja, que esse ar ele circule com a maior pressão para que aconteça esse processo de filtragem e aquecimento. O nosso corpo ele luta constantemente contra vírus, bactérias, outros micro-organismos, fungos, né? Então grandes partículas, elas ficam presas nas vibrisas, que são os peninhos do nariz. E aí o ar entra pela cavidade nasal e ele continua esse processo de filtragem. Por isso que constantemente estamos produzindo muco, né, que é aí para retirar esses micro-organismos. A gente tem o seio paranasal esfenoidal, aí nessa imagem. A gente tem essa outra imagem aí que representa o septo nasal, que divide essa cavidade nasal em duas, né? Nós temos o vestíbulo do nariz, a gente tem os coânos, né? Então os coânos é essa região posterior, tá bom? Na região posterior na verdade os coânos é o que delimita cavidade nasal e delimita faringe, tá bom? Ou no caso, nasofaringe. Então os coânos, aberturas nasais posteriores. Aí a gente tem o toro tubário, que é a comunicação, que na verdade o toro tubário é uma saliência, né? Que aí a gente tem o ósteo auditivo da tuba, né? O ósteo faringe da tuba auditiva, que a gente chama de tuba de Eustáquio, que é a comunicação entre o ouvido médio, né, timpânica, e a faringe, tá bom? Lá em cima a lâmina cribiforme do osso etimoide, né, a região onde tem o nosso olfato. Aí tem a língua, o palato duro, né? Nessa imagem aí a gente tem o septo nasal, constituído pela lâmina perpendicular do osso etimoide. Nós temos a cartilagem septal, né, o septo, e o vômer, né? Então o vômer, a lâmina perpendicular do osso etimoide e o septo nasal constitui toda essa estrutura que divide, né, a cavidade nasal, beleza? E aí dividida até por cores, né, para melhor visualização. Que tem aí o azulzinho também, que é do osso palatino, né? Tem tudo bem delimitado por cores para melhor visualização de vocês. O que está riscado aí em preto, eu risquei porque é o que delimita esse sulco aí, que não vai ter necessidade de vocês entenderem agora nesse momento, tá bom? Concha nasal média, concha nasal inferior, vestíbulo do nariz, rima do nariz. Outra coisa, na prática o sistema respiratório é um sistema até pequeno, né? Por isso que eu sempre deixo como um dos últimos o último assunto da V2, né? Normalmente eu deixo para depois, porque como é um assunto bem menor, então tranquilamente a gente consegue passar para vocês, tá bom? Aí a gente tem o bulbo olfatório, né? O toro tubário, o ósteo laríngeo da tuba auditiva, ósteo faríngeo, né, da tuba auditiva. Tonsila, e aí isso que eu quero também chegar para vocês, que nosso corpo ele tem tonsila, faringe palatina e lingual, que são as tonsilas, são estruturas de defesa do nosso corpo, né? Então a tonsila faringe é a que a gente chama, quando está no processo inflamatório, infeccioso, de adenoide,
né? Eu acho que vocês já chegaram a escutar uma pessoa que foi lá e fez uma cirurgia de adenoide. Então a cirurgia de adenoide é quando há um processo inflamatório infeccioso da tonsila faríngea, tá bom? Aí nós temos a tonsila palatina, né, na via oral, e a tonsila lingual. Essas tonsilas, elas fazem parte do sistema de defesa, sistema imunológico, né? Na verdade, ela faz a defesa da entrada para impedir que bactérias, vírus ou outros micro-organismos adentrem ao nosso organismo, tá bom? Outra imagem aí da concha nasal superior, médio e inferior, meato nasal inferior, médio, né? E aí o vestíbulo nasal. A gente tem a úvula palatina lá embaixo, não está nessa imagem, certo? A úvula, ela faz parte do sistema digestório e respiratório porque ela faz parte da faringe, ok? Ó, a gente tem o osteofaringe da tuba auditiva, o túbulo tubar, tonsila faríngea, palato mole, palato duro, né? Úvula palatina. Essa úvula palatina que tem muita gente que chama a campainha, né? Ela tem uma função de, na hora da deglutição, ela se elevar e fechar a comunicação da nasofaringe, certo? Impedindo com que o alimento ele suba para a cavidade nasal. Então o alimento ele continua o seu movimento para o esôfago, né? Quem faz uma das funções da úvula é essa. A úvula também auxilia na fonação, né? E a gente vai falar bem dela também lá no sistema digestório, né? Lembrando que a faringe aqui ela tem uma função ambígua, né? Tanto do ar, passagem do ar, como na passagem dos alimentos. Ó, seio paranasal frontal, seios paranasais maxilares, seio paranasal esfenoidal. Nessa imagem aqui, gente, eu quis trazer para vocês, mas não vão vocês não vão aprender tudo isso aqui agora não, certo? Isso aqui é só para mostrar a vocês a quantidade de músculos, de ligamentos, né, de tanta estrutura que nós temos aí, mas ela traz uma imagem completa das vias aéreas superiores e início das vias aéreas inferiores, né, que vai desde o vestíbulo do nariz, cavidade nasal, né, os coânulos lá, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe e a laringe, né? Que aí dá continuidade ao sistema respiratório, vias inferiores, vias aéreas inferiores. A laringe, cartilagem epiglótica, tireoide, cricóide, a traqueia com seus anéis cartilaginosos, né? O osso ióide aí, uma visão anterior e uma visão posterior, né? Na aula teórica a gente tem essa imagem também, falar novamente lá, né? A cartilagem epiglótica, cartilagem tireoide, essa visão posterior. E isso é interessante, a traqueia ela tem esses anéis cartilaginosos, né? Inclusive a gente consegue sentir apalpando a nossa fúrcula. Professor, onde é a fúrcula? Localizem aí o seu externo, né, e sua clavícula, tá bom? Entre o externo e a clavícula tem a articulação externo-clavicular, certo? E tem essa depressão aqui que a gente chama de fúrcula, cisura jugular, né? E a fúrcula. E a traqueia, você consegue palpar a traqueia, os anéis cartilaginosos. Bom, na região posterior da traqueia, ela é liso, né? O músculo traqueal. Aí a gente tem essa imagem do vestíbulo da laringe, do ventrículo, prega vocal, né? E é importante salientar para vocês que não é mais cordas vocais, e sim pregas vocais, cavidade infraglótica, e aí já começa o primeiro anel traqueal, né? Uma visão posterior da laringe, visão posterior, bom? Ó, outra imagem, pulmão in situ, né, visão anterior, recoberto pelas pleuras, né, as pleuras que são essas estruturas que protegem os pulmões, auxiliam no processo de inspiração e expiração, né, na verdade são duas camadas. Eu tenho a pleura visceral e a pleura parietal. Ó, os pulmões são estruturas cônicas, né, infláveis,
entra no processo de inspiração e expiração, inspiração e expiração. Se encontra na cavidade torácica, certo? Entre os dois pulmões a gente tem a presença do mediastino. O pulmão direito ele tem 3 lobos, lobo superior, médio e inferior, e temos 2 fissuras, uma fissura horizontal e outra fissura oblíqua. O pulmão esquerdo, nós temos apenas 2 lobos, superior e inferior, e nós temos apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua, tá bom? Ele tem uma diferença que ele tem uma incisura cardíaca, tá bom? E uma língula, mas a principal diferença entre o pulmão esquerdo e o direito é a questão da presença de lobos, que um tem 3, o direito e o esquerdo tem 2, e a presença da fissura, principalmente no caso do direito tem 2 fissuras, e no caso do esquerdo apenas uma fissura, tá bom? A traqueia, a presença da laringe, parte cervical, parte torácica, os anéis traqueais, e uma coisa que eu quero trazer para vocês e prestem atenção: os anéis traqueais são essas estruturas de azul aí mais escuro, certo? Entre os anéis traqueais a gente tem os ligamentos anulares, certo? Que são essas mais branquinhas, é o que unem, são os anéis anulares. O brônquio fonte de primeira ordem, ele da direita ele é mais vertical, né, nessa visão anterior, mais calibroso, tá bom? E o da esquerda é mais horizontal, na verdade é um pouco mais oblíquo e mais fino, um pouquinho mais fino, certo? Onde a carina que faz a divisão dessas duas. A carina é essa bifurcação, certo? A bifurcação entre traqueia para virar brônquios é o que a gente chama de carina, tá bom? Aí vem os brônquios principais, os brônquios fontes de primeira ordem, aí vem os brônquios lobares, que vem de lobos, e os brônquios segmentares, tá bom? E essa subdivisão vai até virar os alvéolos, como eu vou demonstrar lá na aula teórica. Uma visão posterior tanto da laringe como da traqueia, como dos brônquios, né, que a gente chama de vias aéreas inferiores. Aí tá bem a questão dos brônquios lobar médio, direito, tudo bem esclarecido. Então, os pulmões, e aí esse é o direito, né, não precisa nem ler, mas a gente conta os lobos. Tem um superior, médio e inferior, então esse é o direito, né? Eu tenho a fissura horizontal, a fissura oblíqua, ápice, base, né? E no meio, nessa visão aí mediastinal, né, que a gente chama de face mediastinal, a gente tem a presença do hilo do pulmão, né, que é toda essa estrutura aí. A gente tem a raiz do pulmão, mas a gente tem o hilo do pulmão, que é toda essa estrutura, que é como se fosse uma raquete, né, semelhante a uma raquete, mas é onde entram os vasos sanguíneos e saem, né, onde entra sangue, sai sangue, onde entra o ar, sai o ar nos pulmões, né, pelos brônquios, e assim sucessivamente. Face diafragmática, né, margem anterior, fissura horizontal. Aí é o pulmão esquerdo, com apenas um lobo superior e inferior, e apenas a fissura oblíqua, tá bom? E a presença do hilo, da raiz. Agora, uma diferença também, outra diferença que a gente tem, que é a questão da impressão cárdica. Como o coração se encontra no mediastino e ele tem uma posição oblíqua, né, principalmente para a esquerda, então ele deixa sua marca no pulmão, que a gente chama de impressão cárdica, né, onde o coração ele fica mais inserido aí. A gente tem a fissura oblíqua, face diafragmática, tem a língua do pulmão, tá bom? O